para que farmácias autorizadas realizem testes rápidos de infecções sexualmente transmissíveis, como HIV, hepatites virais e sífilis. Segundo a pasta, a medida é uma maneira de facilitar o acesso à testagem e faz parte de esforços para a eliminação de infecções e doenças determinadas socialmente até 2030, atendendo a compromissos internacionais. E para entender o impacto dessa medida, eu converso agora com a professora do curso de farmácia da Uninasal Caruaru, Darlene Glória. Darlene, bom dia, bem-vinda ao jornal. Qual a importância de uma medida como esta? Bom dia, bom dia. Com certeza é uma medida muito importante, pensando na parte de saúde pública, porque a gente vê que o número de pessoas com essas doenças, principalmente o HIV, vem crescendo consideravelmente, principalmente por pessoas jovens, né? E aí a gente realmente precisa de medidas mais extremas, isso é uma medida que realmente vem para poder facilitar o número de diagnósticos, né, e a gente conseguir tratar um maior número possível de pessoas. E aí é lógico que a gente tem que ter conscientização da importância também de fazer esse exame e também fazer o tratamento para que a gente consiga ter uma qualidade de vida normal, né. Mas os exames para as farmácias também vai ser importante no sentido econômico, mas também de contribuição para a população, levando em consideração que farmácia é um estabelecimento de saúde, né? Mas aí a população vai ter essa oportunidade agora de também fazer seus exames, sempre que, após uma relação, sempre que possível, fazer anualmente, no mínimo, para que a gente consiga realmente ter um número de diagnóstico. Ô, Darlene, e assim, a gente já está acostumado com alguns exames que podem ser feitos nas farmácias, como, por exemplo, o teste rápido de Covid-19. E esses testes agora, para essas doenças sexualmente transmissíveis, como é que eles vão ser realizados? Eles se assemelham aos testes de Covid? Sim, vê só, os serviços farmacêuticos na farmácia já é algo que já vem realmente ganhando espaço, né? Teve o teste do Covid, a gente faz muitas vezes a aferição de pressão, o HGT, já são exames simples e que podem ser realizados num ambiente, lógico, numa sala à parte da farmácia, né? Já o teste do HIV, ele também é um teste rápido, né? Existem alguns procedimentos que podem ser feitos, tanto de hepatite, do HIV, são testes que só com uma quantidade muito pequena de sangue a gente já consegue colocar numa amostra e a gente consegue fazer em um resultado consideravelmente mais rápido, né? Então, lógico, levando em consideração que quando você for para uma farmácia, que esse exame seja realizado dentro de uma sala apropriada para isso, um ambiente apropriado para isso, né? Com um profissional capacitado, nesse caso seria realmente o farmacêutico para fazer esses exames. Ô, Darlene, outra questão é o seguinte, do que foi anunciado, né, pelo Ministério da Saúde e tudo mais, é que esses testes nas farmácias são de triagem. Para quem está acompanhando a gente, o que é que isso significa, né? O teste de triagem. Significa o seguinte, não é porque você fez o exame que propriamente você vai estar com uma doença, né? Assim como quando você afere uma pressão e sua pressão está alta naquele momento, não significa que você é hipertenso, né? Então, para você realmente ter um diagnóstico de hepatite ou de HIV, é necessário outros tipos de exames para que haja realmente a confirmação junto ao médico infectologista, tá? Então, todos esses exames que a gente faz em farmácia, seja ele qual for, aferição, HGT, ele também não diz que você é diabético ou hipertenso, né? Então, é importante a população entender que isso só é uma forma da gente realmente ser direcionado para o médico, fazer mais exames apropriados para aí sim realmente ter um diagnóstico fechado. E tendo um diagnóstico positivo ali, o que é que tanto, né, a pessoa que fez o teste quanto a farmácia, como é que eles procedem depois do positivo, Darlene? Como farmacêutico, a gente precisa realmente mandar para o Ministério o resultado dos exames que houve, né? Então, até do teste do Covid, a gente estava realmente contabilizando junto com o Ministério da Saúde os números de pacientes que estavam dando positivo, tá? Então, a instituição farmácia, ela também precisa notificar que houve um paciente que ele está com aquele teste positivo, tá?
Já em consideração à população, é isso que eu te disse, é realmente a necessidade de que quando se faça esse teste, por mais que dê positivo, ele realmente seja encaminhado para uma instituição apropriada para que haja um diagnóstico realmente fechado junto ao médico. E é importante a gente frisar, né, que vários tratamentos, né, contra doenças sexualmente transmissíveis, eles são ofertados gratuitamente. A gente tem aqui em Caruaru, né, o COAS, que faz os atendimentos, o acolhimento, né, se precisa tomar uma PrEP ou outro tipo de medicamento, é ofertado. Então, assim, o teste rápido da farmácia, ele é só um primeiro passo, né, para você ter uma noção do que está acontecendo ali. E o tratamento e procurar uma ajuda médica é bem mais depois disso, né, Darlene? Isso. E é importante também falar que o tratamento hoje para o HIV, ao contrário do que já foi há alguns anos atrás, as pessoas que fazem o tratamento hoje em dia, elas são pessoas realmente que têm uma qualidade de vida normal, tá? Lógico, levando em consideração que tem que ter usado o medicamento todos os dias, com todas as orientações que o farmacêutico sempre dá. Mas as pessoas que têm o HIV hoje em dia, que fazem o tratamento, ele tem uma qualidade de vida normal, né? Existem algumas limitações, por exemplo, uma grávida ela não vai poder amamentar, né? Então tem alguns cuidados específicos para cada tipo de pessoa. Mas levando em consideração que o número de adolescentes hoje em dia com essa doença está consideravelmente bem perigosa, né? Está tendo um aumento significativo do HIV. E aí, esse aí é realmente para contribuir com uma das medidas que estão sendo feitas, né? Então, a gente também está vendo pesquisas avançando, pessoas hoje em dia que uma recente empresa conseguiu fazer uma medicação em que o paciente foi diagnosticado, mas praticamente foi considerado cura, né? Uhum. Então, está tendo um avanço significativo, as pessoas precisam tirar esse preconceito em relação ao tratamento. Lógico que já houve, assim, tratamentos que foram realmente agressivos, né? Mas que hoje em dia, inclusive, pode ser utilizado tanto a PrEP também, que é uma situação que eu vejo que muitas pessoas não sabem, de você usar a medicação antes de ter contato, né? Então, principalmente profissionais do sexo podem utilizar essa medicação como uma forma preventiva também. Pois é, o melhor é prevenir, né? Exatamente, né? Então, apesar disso, sempre usar também o preservativo como uma forma realmente de barreira, né? Mas a gente sempre tem que levar em consideração a saúde da população. Então, isso só é mais uma medida, né? Para que os exames realmente sejam feitos e que a população tenha mais uma oportunidade de fazer esses seus exames sem precisar daquela burocracia, filas gigantescas, né? Infelizmente. Mas a necessidade realmente de se cuidarem mais. Perfeito. Olha, Darlene, eu quero agradecer bastante, né, a sua participação aqui para esclarecer como funciona o teste, né? Sempre que tem essas novidades é importante que a gente possa alertar a população e, sobretudo, né, orientar sobre a prevenção, que é o que a gente estava fazendo aqui agora. Então, muito obrigada, tá? Obrigada. Até uma próxima e a gente está sempre à disposição para debater esses assuntos importantes aí com a sociedade. Obrigada a vocês. Bom dia, pessoal. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. A gente conversou agora com Darlene Glória, professora do curso de farmácia da Uninasal Caruaru, né, falando sobre a autorização do Ministério da Saúde para que farmácias autorizadas realizem testes rápidos de infecções sexualmente transmissíveis. Agora, 7h22, é hora da gente ir para o intervalo. No próximo bloco, o Jornal da Cidade aborda o voto em trânsito. Como é que ele funciona nas eleições municipais? E também a gente fala sobre as regras para as apostas online. Fica atento que eu volto já com tudo isso e muito mais. Você está ouvindo o Jornal da Cidade. Apoio Feira da Sulanca, Fundac, a melhor feira da região, sempre com os melhores preços, toda sexta começando sempre às 4 horas da manhã. JCL Casa e Construção, você vai se surpreender. 4 horas de muita informação. Esse é o Manhã Cidade. Política, economia, trânsito, segurança, saúde, os problemas da comunidade. Tudo para te manter atualizado com o que acontece em Caruaru e região. Com aquele jeito Rádio Cidade de fazer.
Leveza, descontração e muita música não vão faltar por aqui. A ideia é deixar o seu dia sempre alto astral. De segunda a sábado, sempre às 8 horas, Manhã Cidade. Apresentação, Renata Torres e Mário Flávio. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. A Rádio Cidade tem um time de primeira. Renata Torres é da cidade. E a gente vai direto girar com os nossos repórteres com os destaques da edição de hoje. Mário Flávio, por exemplo, é da cidade. O povo não quer saber não de direita, de esquerda, o povo quer saber de melhora para a vida dele. Aqui você não perde nem um detalhe na cobertura esportiva. Sabe por quê? Ayrton Souza também é da cidade. Perdeu de fazer gols graças à ineficiência dos seus atacantes. As notícias são sempre atualizadas. O motivo? Ana Rebeca Passos é da cidade. O projeto já foi enviado à Câmara de Vereadores. E na política temos como destaque a imparcialidade com o professor Marco Aurélio Freire, que também é da cidade. Também questões que estão ocorrendo na Câmara Municipal de Caruaru. E também temos a dupla mais irreverente do rádio. Ousado e Cacá também são da cidade. E vamos comemorar. E vamos embora. Querido, um abraço, vice. Mas sem dúvida, o nosso maior integrante é você, ouvinte que já é da cidade. Porque na Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade. Agora a Feira da Sulanca, em Caruaru, é na sexta-feira e o setor Fundac lhe convida para conhecer o mais amplo espaço de vendas de confecções, moda masculina, feminina, infantil, além de cama, mesa e banho, produtos importados, eletroeletrônicos e brinquedos com preços especiais para revender. E o melhor, com estacionamento amplo, segurança, praça de alimentação e banheiros climatizados. Pode agendar aí. Toda sexta-feira tem Feira da Sulanca no setor Fundac, em Caruaru. Rádio Cidade. De onde você fala? De onde você fala? De onde você fala? De onde você fala? Pedindo música, participando de promoções e dando voz à sua comunidade. Eu moro em Riacho das Almas. Eu sou Sique. Eu sou daqui do Indianópolis. Eu moro no Santa Rosa. Só no WhatsApp Cidade. WhatsApp Cidade. 998780997. Rádio Cidade. Na cidade, 7h26. Você está ouvindo o Jornal da Cidade. Apoio Feira da Sulanca, Fundac, a melhor feira da região, sempre com os melhores preços, toda sexta começando sempre às 4 horas da manhã. JCL Casa e Construção, você vai se surpreender. Jornal da Cidade de volta, trazendo para você as primeiras notícias do dia, e a gente começa esse bloco agora falando sobre segurança, porque operações em prisões do país tiraram 4.700 celulares do crime organizado. André Santiago. A quinta fase da Operação MUTE, realizada em todos os presídios e penitenciárias do país, apreendeu 4.757 celulares utilizados para comunicação ilícita dentro dos presídios brasileiros. A ação, coordenada pela Secretaria Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça, ocorreu simultaneamente em todo o Brasil e mobilizou 3.463 policiais penais que inspecionaram mais de 3.000 celas, onde estão abrigadas mais de 300 mil pessoas privadas de liberdade. Além dos celulares, foram apreendidos 348 materiais perfuro-cortantes, como facas e tesouras, 1.000 carregadores, 397 chips, 314 fones de ouvidos, 29 roteadores e 19 pendrives, além de 4 artefatos explosivos e 3 armas de fogo. As revistas em pavilhões e celas têm como alvo principal a retirada de aparelhos celulares, ferramentas essenciais para o crime organizado que facilitam a perpetuação de delitos
e escalada da violência nas ruas. André Santiago, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê. É muito aparelho telefônico, viu? Mas, o assunto agora é sobre os jogos de apostas online. Você gosta daquele famoso jogo do tigrinho, o jogo do aviãozinho? Pois é, o Ministério da Fazenda publicou uma portaria ontem que define as regras para que as operadoras façam jogos de slot, conhecidos popularmente como jogos de caça-níquel, crash, roleta, entre outros, de apostas online. Segundo as regras estabelecidas, jogos como o do tigrinho e do aviãozinho poderão ser oferecidos. Mas tem uma série de coisas que eles devem seguir. E Patriota Júnior está com a gente agora para trazer os detalhes sobre isso. Patriota, bom dia. O que é que a gente tem que ficar atento agora com essas regras? Oi, Laís, bom dia para você. Muito bom dia a todos que estão aqui com a gente no Jornal da Cidade. A gente lembra que recentemente, em janeiro desse ano, uma lei foi sancionada, voltada a esse setor, e essa portaria que foi publicada ontem, ela aprofunda, traz de fato a regulamentação, e essa lei interessa ainda mais o setor de apostas, Laís, porque esse setor está envolvido em mais da metade, 60% do que movimenta o mercado hoje aqui no Brasil. A gente vai conversar sobre esse assunto agora com o Johnny de Carvalho, advogado tributarista. Doutor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade mais uma vez. Quais são os principais critérios que essa portaria traz? Bom dia. Essa portaria ela traz a regulamentação das modalidades de apostas de cotas fixas, que a gente tinha já na questão dos sites de apostas, de eventos esportivos, e agora teve a introdução, através da Lei 14.790, dos jogos online e eventos de jogos online ao vivo. Essa portaria, ela, como traz essa regulamentação, ela traz algumas vedações, a formatação e principalmente o quesito de transparência. Uma das vedações que já vinha na lei e que foi ainda trazida na portaria é a impossibilidade de jogos online ou jogos presenciais, dispositivos, ou seja, os caça-níqueis ainda continuam proibidos. Assim como também estabelecimentos comerciais não podem disponibilizar nenhum equipamento que realize os jogos ou dispositivos que realizem os jogos. Então, vamos supor que um estabelecimento comercial quer disponibilizar tablets para que os seus consumidores possam utilizar o jogo. Isso está proibido ainda. Então, cada um vai poder utilizar através dos sites ou aplicativos. Doutor, essa portaria ela define se vai ter tributação tanto para as empresas que oferecem os jogos, quanto também para os usuários? Não, o que a gente tem é a legislação já trouxe a questão do imposto, ou seja, em cima do que ele ganhar, deduzido as percas sobre o prêmio, o ganhador ele vai descontar o valor de 15% sobre o imposto de renda. Lembrando que teve a vedação o cancelamento da vedação do presidente Lula, onde o Congresso tinha visto que se o resultado desse ganho for abaixo do valor mínimo da tabela do imposto de renda, estaria isento. E a gente teve essa alteração, porque antes o governo queria tributar sobre tudo, e o Congresso estipulou que se o valor estiver abaixo dos 2.000 e pouco, ele não vai ser tributado. Porém, se ultrapassar esse valor, quando ele for realizada a criação do imposto de renda, ele vai ter que descontar 15%. As empresas também vão ter a tributação, que corresponde a 12% sobre o seu faturamento, descontado o valor das premiações. Qual o principal intuito dessas mudanças? Agradou o setor ou realmente tem desagradado a publicação dessa portaria? A portaria em si, como a regulamentação, é muito importante para as empresas, até porque ele sai de um ambiente de insegurança. Até porque, exemplo, as empresas antes operavam somente fora do país. E através da legislação e das portarias que vêm saindo, eles estão tendo que trazer as empresas agora para o Brasil, ter sedes aqui no Brasil, para poder operar aqui no Brasil. Lembrando que o governo estipulou o prazo para pedir autorização da regulamentação até dezembro de 2024, ou seja, a partir de janeiro de 2025. As empresas que não tiverem autorização para operar no Brasil estão passíveis de penalidades, tipo suspensão dos sites ou aplicativos. Doutor, a gente vê relatos aí
diariamente nas redes, né, de gente que perdeu 5, 10 mil, 20 mil, até muito mais, né, nesses jogos virtuais. Essa portaria, ela também tende a inibir essa dependência das pessoas desses jogos virtuais? Sim, pelo que eu observei na portaria, ele traz a questão da transparência e conscientização, até porque existem previsões e, assim, eles obrigam praticamente o site a sempre estar disponibilizando o valor que você está apostando, qual é o valor mínimo, qual é o valor máximo, as tabelas de apostas, o quanto você vai ganhar, a questão que a gente fica às vezes muito associado, os sites de apostas ou aplicativos ou qualquer casa de aposta, ele quer sempre segurar aquela premiação. Então às vezes você ganha, aí eles vêm com a modalidade de dobrar, triplicar o valor que você ganhou. Então isso aí, a regulamentação ela está trazendo como é que isso pode ser feito. E tem que ser bastante transparente, claro, e sem forçar o apostador a ter que ficar obrigado ali. Então ele pode entrar através de uma modalidade de jogo e ele não é obrigado a jogar. Então ali, através da regulamentação, está justamente trazendo esses quesitos, de que ele pode entrar, ele pode olhar e ele pode sair sem ter que apostar. Ele pode ver a questão para dobrar ou triplicar, e ele não está obrigado a fazer essa modalidade. Hoje os sites eles são hospedados no exterior, né? Com essa portaria, eles vão passar a terminar em bet.br. Isso tende a dar mais segurança também para os apostadores? Sim, segurança e até questão de eventuais danos ou vícios do jogo, ele poder entrar, acionar a Justiça Brasileira através das empresas que vão estar agora sediadas aqui no Brasil. Lembrando que eles ainda podem operar fora do país até dezembro de 2024. A partir de janeiro, eles já estão passíveis de sanções. Desde que entrou em vigor a lei, em janeiro, e as portarias que vêm organizando como é esse formato de autorização, de como é que procede os jogos, somente 5 empresas pediram autorização ao governo brasileiro. Muito bem, obrigado pelas informações, Dr. Júnior de Carvalho, advogado tributarista. São as mudanças, né, que vão impactar aí o setor de apostas de jogos online. Laís. Pois é, patriota, tem que estar atento porque, né, muda muita